Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Olá, meu nome é Fernando Liguri e você está no Corrente 93. Então, meus amigos, nesse vídeo de hoje, eu começo uma série de vídeos explicando a Corrente 93. Desde que eu comecei o projeto desse canal, eu não vi a necessidade de fazer vídeos falando dos primórdios de Telemann, falando sobre a Corrente 93 desde o seu início, como que tudo aconteceu, sobre a recepção do livro da lei e os conceitos básicos. Era a minha intenção, quando eu comecei nesse canal, falar apenas para telemitas. Para isso eu levei em consideração que os telespectadores já entendem de Telemann, que os telespectadores não precisam saber, não precisam que eu faça um vídeo falando quem é Aleister Crowley ou o que é a filosofia de Telemann, porque os meus telespectadores já saberiam disso. Daí eu vi a necessidade de falar de alguns outros pontos que geralmente não são tocados. No entanto, a realidade se mostrou bem diferente. Grande parte do público desse canal não são de telemitas. São de pessoas que gostam de magia, são de pessoas que estão orientadas em outra prática espiritual. Daí nasceu a necessidade de fazer uma série de vídeos esclarecendo o que é, afinal de contas, essa história de Corrente 93. Por que o nome desse canal é Corrente 93? Bom, esse é o nosso primeiro vídeo oficial, então, sobre a Corrente 93. E a partir desse vídeo eu vou estar fazendo mais alguns e sobre os primórdios, sobre como tudo começou e sobre uns conceitos básicos, fundamentais sobre a filosofia de Telemann. Por que dessa necessidade? Uma vez que grande parte do público desse canal não tem familiaridade com a filosofia de Telemann, não tem familiaridade com os ensinamentos de Aleister Crowley, então eu estou fazendo esses vídeos para esclarecer um pouco sobre o que é a filosofia de Telemann, a Corrente 93. Vamos lá. O nome do nosso vídeo de hoje é O Novo Aeon. Aleister Crowley teve uma infância muito conturbada. Ele nasceu na Inglaterra em 12 de outubro de 1875. Ele foi muito bem educado. Como ele fez muitas andanças, como ele fez muitas viagens e entrou em contato com inúmeras culturas diferentes, ele era uma pessoa muito culta. O Crowley poderia sentar para falar para médicos, para historiadores, para cientistas ou para ocultistas. Não importa. Aonde ele sentava para falar, ele falava por horas a fio. Parece que esse dom da palavra ele herdou do seu pai, que era um orador de uma seita protestante muito fanática. Por incrível que pareça, o pai dele, por ser era um ótimo orador, falava muito bem, mas faleceu por conta de um câncer que ele desenvolveu na língua, justamente, quando o Crowley tinha 11 anos de idade. O Crowley, ele tinha uma personalidade muito difícil. Ele era uma pessoa muito devota ao caminho espiritual, uma pessoa muito devota à sua prática espiritual e à descoberta das verdades do universo. Ele tinha uma maneira muito peculiar de empreender a sua busca por essa verdade. E nos escritos dele, às vezes é muito difícil discernir quando era a persona de Aleister Crowley ou quando era o mestre Therion falando. No entanto, quando nós começamos a ter certa familiaridade com os ensinamentos do Crowley, nós começamos a perceber os nuances
e a saber aonde é Aleister Crowley falando e aonde é Mestre Therion falando. Seja como for, todos os alunos do Crowley, cedo ou tarde, passavam por um ordalho muito difícil. O ordalho do demônio Crowley. Na verdade, isso acontece com quase toda pessoa que busca aprender os mistérios, que busca se orientar espiritualmente através de outra pessoa. Alunos que buscam professores, discípulos que buscam gurus. Existe uma questão muito interessante sobre essa relação entre o discípulo e o guru, entre o professor e o estudante. Muitas vezes, quando nós, estudantes, quando nós, discípulos, chegamos perto de um mestre, nós nos sentimos incompletos. No entanto, aquele mestre, ele nos vê como completos. Para aquele mestre, não nos falta absolutamente nada. Portanto, a única função do mestre é tirar esse véu de dualidade que nós temos sobre nós mesmos, para que nós possamos nos enxergar como nós somos. Porém, nesse processo, é muito difícil do estudante, do discípulo, se ajustar às palavras do mestre, às palavras do guru, às palavras do professor. Isso porque o discípulo projeta no professor, projeta no seu instrutor a sua própria dualidade. Então, quando o instrutor se apresenta para desvelar, ou então para tirar essa dualidade, esse véu de dualidade dos olhos do estudante, muitas vezes ele não consegue suportar a dor do ego. Porque esse desvelar, esse tirar esse véu da dualidade da mente do discípulo, do olhar do discípulo no mundo, é muito doloroso para ele. Na Índia, existe um termo que se chama o tapa do guru. É quando o guru, com as suas palavras, com os seus ensinamentos, com a sua maneira de se posicionar, chacina o ego do seu estudante. Isso dói. Isso é doloroso. O estudante só tem duas opções. Ou ele releva aquela dor do tapa do guru e continua para aprender mais, para se conhecer mais, para se sutilizar mais e para evoluir mais no caminho espiritual. Ou ele se identifica com a sua dor, ele se identifica com a projeção da sua dualidade e desiste do caminho. É isso exatamente o que ocorria com o ordalho do demônio Crowley. Quando o guru, o professor, se apresentava para o aluno, ele se parecia um demônio. Na verdade, todo professor, uma hora ou outra, tem que se posicionar dessa maneira, para orientar o discípulo. Se o discípulo, se o aluno, se o estudante não estiver esperando, é muito difícil continuar no caminho. Aos 12 anos de idade, um ano após o falecimento do seu pai, o Crowley escreveu o seu primeiro poema, que foi publicado em uma revista que se chamava O Cristão. Esse poema é muito interessante, porque ele, desde cedo, revela uma característica muito peculiar do Crowley. Olha só o que o poema diz. Eu sou um homem cego em um barco sem leme, sem compasso em um mar de tempestade. Eu não afundo, pois Deus me segura. Eu não divago, pois Deus me guia. É interessante notar esse poema, porque para algumas pessoas ele irá se parecer uma entrega de um místico cristão. No entanto, isso revela algo que foi fundamental na vida do Crowley. Desde muito cedo, ele acreditava verdadeiramente que os seus passos eram guiados por uma entidade, que os seus passos eram guiados por um ser. E isso
é fundamental na busca, isso foi fundamental na sua busca, durante todo o processo da sua busca, e está refletido na filosofia de Telemann no seu aspecto mais profundo. Por volta dos seus 20 anos, Crowley já era um homem jovem, maduro. Ele foi fazer uma viagem para a Escócia, na casa de um conhecido dele, que se chamava Gerald Kelly. Gerald Kelly foi o irmão da primeira esposa do Crowley. Foi nessa ocasião, dessa viagem, que na casa desse amigo, o Crowley conheceu a irmã dele. Eles logo se apaixonaram. A Rose Kelly, que depois foi conhecida pelos telemitas, como depois foi chamada pelo Crowley de Ourada, a vidente, ela já estava noiva e já estava prestes a se casar. Mas quando eles se conheceram, a paixão dos dois foi tão arrebatadora, foi tão intensa, que eles decidiram fugir. E em 1903, no final de 1903, eles já estavam embarcando em uma viagem para o Egito. Mas foi somente em 1904, depois de ter parado já em algumas cidades, que eles chegaram na cidade do Cairo, aonde essa história começa a ficar mais picante. Nessa ocasião, o Crowley ele já tinha passado pelos graus iniciais da Ordem Hermética da Aurora Dourada. Ele já havia desistido de ser um místico cristão para assumir o estilo de vida ocultista ensinado pela Ordem Hermética da Aurora Dourada. Quando ele e a Rose, sua primeira esposa, chegaram no Cairo, eles alugaram um apartamento e a primeira coisa que o Crowley fez foi transformar o quarto desse apartamento num templo. E nos dias que se sucederam, muito interessante, Rose ficou falando assim para o Crowley: eles aguardam por você. Eles aguardam por você. O Crowley primeiro não entendeu. Ele achou que ou ela estava grávida, estava pirando, ou que ela estava com algum tipo de problema. Mas não se sabe por quê, ele decidiu dar ouvidos a Rose e seguir as suas instruções. Bom, o resto é firula, né? O Crowley conta que foi com ela para um museu e que ela mostrou para ele a imagem do deus Horus e que a partir disso ele começou a acreditar nela. Mas isso tudo, o que a gente sabe é história. O que de fato é importante nessa ocasião foi que nos dias 8, 9 e 10 de abril de 1904, de meio-dia a 1h, Crowley se sentou na frente de uma mesa com papel e caneta e começou a escutar por sobre o seu ombro esquerdo uma voz enigmática que ditou para ele o livro da lei. Essa voz enigmática era uma entidade, uma inteligência que se chama Aiwass. E ela é fundamental para o entendimento da corrente telêmica. Essa entidade, essa inteligência, apresentou a Crowley o contexto de uma nova era. Apresentou a Crowley a cosmologia, a cosmogonia e as leis de uma nova era. Nós sabemos que a consciência humana ela evolui através de etapas. O que essa inteligência fez foi mostrar, desvelar, anunciar, inaugurar através daquele ditado, através do livro da lei que estava sendo ditado por Crowley, uma nova era, a nova era de Aquário, que Crowley batizou como o Aeon de Horus. Portanto, o que Aiwass trouxe foi uma mensagem
que coloca a humanidade consciente das forças espirituais que atualmente estão regendo o nosso planeta e o destino da humanidade. Esse, portanto, é um grimório, é um livro sagrado para os telemitas. Ele traz então as boas novas da nova era de Aquário, ou o Aeon de Horus. De todo o ensinamento do livro da lei, de toda a ética que o livro da lei ensina, três frases ou três passagens podem resumir todo o contexto da tradição ou doutrina telêmica. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Amor é a lei, amor sob vontade. E não existe lei além de faz o que tu queres. Seja lá como nós entendamos ou queiramos compreender os ensinamentos do livro da lei, é impossível deixar de notar que nós entramos em uma nova era astrológica. Nós entramos em um novo período onde um certo tipo de força, de corrente espiritual está regendo a humanidade. O destino da humanidade está em ação no ambiente astral do planeta Terra. Existem pessoas que não estão acordadas para essa mudança astrológica. Existem pessoas que não se dão conta dessa nova etapa que nós entramos na fase evolutiva da humanidade. Mas isso não importa. Querendo acreditar ou não, estas forças continuarão a atuar em nossa consciência, mesmo que nós não saibamos disso. A necessidade, ou melhor, a atuação dessas forças na consciência humana só tem um objetivo: acelerar o processo de evolução do ser humano. Desde o início dos tempos, as culturas ao redor do planeta têm erigido religiões, cultos, filosofias, caminhos espirituais distintos para tentar definir, nos ciclos de manifestação de forças cósmicas, quais são essas forças, como acessar essas forças que regem o planeta e, principalmente, como manipulá-las. Como eu falei agora há pouco, existem muitas pessoas que não estão conscientes dessas forças. E por conta desta ignorância espiritual, dessa falta de conhecimento espiritual, essas pessoas continuam cegas, tateando no escuro dia após dia, chafurdadas na sua ignorância pessoal. O livro da lei chama essas pessoas de escravos. E nós, telemitas, costumamos dizer que os escravos deverão servir. Os escravos são essas pessoas que não despertaram a sua consciência para esse olhar profundo em relação às forças que regem a humanidade. Os telemitas, por outro lado, reconhecem essas forças que regem a humanidade e tentam acessá-la na intenção de manipular essas forças a seu favor. Um telemita, portanto, ele almeja ser rei de si mesmo, ser desperto e senhor de si mesmo, de seu universo. E como é que nós, telemitas, nos tornamos reis? Bom, esse é o assunto de todos esses vídeos que eu vou gravar acerca da corrente 93. Justamente falar isso. Como é que nós poderemos estar conscientes? Como é que nós poderemos acessar e manipular ao nosso favor a corrente 93? O número 93 tem um significado muito especial em Telemann. Ele é o valor das palavras Telemann, vontade, e ágape, amor. Portanto, o número 93 expressa em valores numéricos
toda egrégora, toda corrente 93, baseada em duas frases fundamentais. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, e amor é a lei, amor sob vontade. O Crowley levava tão a sério essas duas injunções do livro da lei, que ele se negava a manter contato com qualquer pessoa que não o cumprimentasse com essas frases. Ou muitas vezes ele era grosso com seus alunos que não compreendiam a intenção por trás dessa frase, ou às vezes nem falavam direito essa frase. Por causa das circunstâncias de tempo ou espaço, nas cartas que o Crowley escrevia, ele costumava então reduzir o faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, simplesmente escrevendo 93, e amor é a lei, amor sob vontade, simplesmente escrevendo 93.93/93, para expressar de maneira numérica essa corrente de energia que nós estamos invocando, a corrente 93. Infelizmente, por conta da atual cultura fast food que nós vivemos, os telemitas começaram também a abreviar no seu cumprimento a injunção faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, ou amor é a lei, amor sob vontade, apenas dizendo 93. Ou seja, você se encontra com um telemita e ele fala assim para você, 93. E você repete, 93. No entanto, eu costumo dizer que isso é um equívoco na nossa tradição. Por quê? Quando você diz, olhando no olho da pessoa, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, em alto e bom tom, e você espera escutar como resposta, amor é a lei, amor sob vontade, em alto e bom tom, nós estamos dando a oportunidade para quem cumprimenta e para quem está sendo cumprimentado para despertar a lei no seu coração, para se tornar consciente da lei no seu coração, no seu entendimento. Quando a gente fala 93 apenas, essa magia se perde. Você não dá oportunidade de despertar no outro a lei no seu coração. Quando a gente fala 93, 93, 93 e fica só se cumprimentando com 93, isso acaba se tornando um ato inconsciente, um cumprimento inconsciente. Mas quando a gente fala faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, isso te obriga a colocar atenção nas suas palavras. Isso te obriga a invocar conscientemente a egrégora de Telema para a sua convivência, para a sua vida. Portanto, eu continuo aconselhando os meus alunos e os meus amigos que gostam da filosofia de Telema para se cumprimentarem da maneira correta. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, e receber amor é lei, amor sob vontade. Mas para nós continuarmos na nossa jornada através desses vídeos, nós temos que ter uma noção bem fundamentada sobre quem é Aiwass. Por quê? Porque tudo depende dele na filosofia de Telema. Toda a egrégora telêmica, toda a cosmogonia, toda a história que se desvelou em função do livro da lei, depende da existência de Aiwass. O que a gente sabe no livro da lei é que Aiwass é um ministro de Horpakrat. O Crowley, na edição, no prefácio que ele fez, na introdução que ele fez para a edição de 1938 do livro da lei, ele disse que Aiwass era o mensageiro das forças que atualmente regem o destino da humanidade. Seja como for, Crowley por várias vezes identificou Aiwass de inúmeras maneiras distintas. Mas o mais interessante para nós é que ele identificou Aiwass como o seu sagrado anjo guardião. Esse é um tema bem profundo na filosofia de Telema, e para nós
continuarmos a nos aprofundar dentro da cultura telêmica, além de termos uma noção de quem é Aiwass, nós temos que ter noção de quem é fundamentalmente o sagrado anjo guardião. Pois na filosofia de Telemann, tudo está envolto desta consecução primordial: o conhecimento e a conversação com o sagrado anjo guardião. Assim como Crowley fez com Aiwass, durante toda a sua carreira iniciática, em várias passagens nos seus escritos, ele se refere ao sagrado anjo guardião de inúmeras maneiras. Uma hora, Crowley fala que o sagrado anjo guardião se trata de uma entidade distinta da consciência humana. Em outras horas, em outros escritos, ele fala que Aiwass é uma projeção da consciência humana, como um ente silente, o eu superior. Na sua obra magna, o Magic em Teoria e Prática, olha o que Crowley fala sobre Aiwass. Aiwass é o Lúcifer solar hermético, fálico hermético. É o seu próprio sagrado anjo guardião. E o diabo, Satã ou Hadith de nossa particular unidade de universo, de estrelas. Esta serpente, Satã, não é o inimigo do homem, mas aquele que nos fez deuses de nossa raça, conhecendo o bem e o mal. Ele comandou: conhece-te a ti mesmo, e ensinou a iniciação. Ele é o diabo em O Livro de Thoth. E seu emblema é Bafomé, o andrógeno, que é o hieróglifo da perfeição secreta. Uma vez que o Crowley falou sobre aspectos distintos deste sagrado anjo guardião, uma vez que o Crowley falou em diversos artigos, sobre a natureza de Aiwass, nós temos que navegar por esses escritos do Crowley, navegar na nossa experiência espiritual e tentar ajustar algumas pontas soltas que o Crowley deixou. Por conta dele ter feito essas inúmeras referências distintas, os telemitas têm dificuldade em compreender o que é de fato o sagrado anjo guardião. Quem é de fato Aiwass? São entidades cognatas? São entidades distintas? Uma vez que o Crowley fala que o sagrado anjo guardião é um ente silente, um ente presença à parte da consciência humana, e outras vezes ele fala que não, que é uma projeção da consciência humana, então o que de fato é o sagrado anjo guardião? Bom, o Crowley equiparou o termo sagrado anjo guardião ao termo grego daimon, também comparou ao termo neoplatônico algoides, Satã, Bafomé, Pan, Logos, Adonai. Ou seja, o Crowley deu inúmeros sinônimos para o sagrado anjo guardião. Diante de toda essa confusão, é a nossa obrigação acertar essas pontas soltas. Portanto, nós vamos começar pelo daimon. Vamos entrar mais profundamente no que seria o daimon. Isso será o assunto do nosso próximo vídeo. Os temas dessa série de vídeos que eu estou fazendo estão sendo publicados nas edições do Jornal Corrente 93 a partir deste mês de fevereiro, que entrará a edição número 10 do Corrente 93. E você pode acompanhar mais detalhadamente no texto todos os assuntos que eu tratar nesses vídeos sobre a Corrente 93. Amor é a lei, amor sob vontade.